Já iniciando, então, eu me lembro que no segundo slide já é um vídeo, mas para vocês verem aí na capa, né, como você já bem citou no começo, a gente tem o patrocínio oficial para o programa da Petrobras, e esse ano o projeto, agora no mês de agosto, completou 31 anos de atividades aqui em Fernando de Noronha. Como eu falei, essas atividades são concentradas nesses 4 programas, em que a gente procura atuar de forma com que contemple os golfinhos o tempo todo, né? Mesmo quando as atividades são concentradas em terra, seja ela comercial, ainda assim é importante essa relação e estabelecer esse linear de que se as coisas não vão bem em terra, para os golfinhos na água também não. Então, a atuação a gente procura atingir aí uma abrangência como um todo nas atividades aqui na ilha. Não só em prol dos golfinhos, mas também de Fernando de Noronha, né? Para o pessoal ter uma noção, né? Ou no caso, o golfinho rotador, ele tem esse nome popular por ter uma característica de saltar e realizar rotações, né? Onde eles são uma espécie muito acrobática, de forma natural, não são induzidos a esse comportamento, e a gente vai ver que esses saltos, eles têm uma razão, né? Para estar fazendo essa execução. E o nome científico da espécie, né, como vocês podem observar na tela, o Stenella longirostris, onde Stenella refere-se ao gênero, né, e longirostris à espécie de golfinho. No caso dos rotadores, por conta dele ter um rostro, né, o focinho do rotador ele é alongado, e aí longirostris tem essa referência, né, de rosto longo, tá? Se Rafael, não às vezes tiver esse é uma espécie de golfinho, gente, relativamente pequena, né, comparado a outras espécies de golfinhos mais costeiras, principalmente. É um golfinho que ele tem um tamanho médio de comprimento de 2 metros, 2 metros e 8, o máximo, né, os indivíduos adultos, pesando de 63 a 73 quilos, sendo que ele sempre se apresenta nesse padrão tricolor, né? Um cinza mais escuro no dorso, um cinza mais clarinho nas laterais e um cinza bem clarinho ou até mesmo branco no ventre dos golfinhos. Pode passar, por favor? E nessa imagem vocês notarem aí o rosto dele, né? O focinho dele como é mais alongado comparado a algumas outras espécies. Pode ir naquela que estava. É uma espécie de golfinho que tem, né, um sistema social que é conhecido como fisão, fusão, né? Ou seja, estão sempre em grupos de no mínimo 3 indivíduos e podendo ter concentração com milhares deles. A gente teve um registro recorde em uma das principais áreas de estudo da gente, em 2015, onde nós registramos pelo menos 4 grupos de golfinhos que chegaram e se juntaram ali na nossa área de estudo, e no total foram mais de 2.700 golfinhos naquele dia. Né? E aqui em Noronha a gente tem essas condições de concentração, onde os censos, né, ao longo do dia, chega a passar de 800, 1.000, chegar muito próximo de 2.000 indivíduos, e nesse caso, em 2015, chegou a passar, né, foram mais de 2.700. Esse sistema fisão-fusão, ou nada mais é do que os indivíduos, eles têm um hábito de ficar mudando de células familiares, e normalmente são os machos que têm essa representação, onde os laços afetivos, eles são mais longos e duradouros entre as fêmeas e suas filhas e as irmãs. E aí a figura masculina, né, ela tende a se desprender mais e está trocando mais de células familiares, compondo aí esse sistema social de fisão-fusão, onde todos têm uma representação de cuidado com todos sempre, mesmo quando eles mudam ali de células familiares, e isso vai estar representado também em alguns comportamentos, como, por exemplo, as estratégias reprodutivas do golfinho rotador. Pode passar, Isa, por favor. Essa figura é muito interessante para vocês terem uma ideia como é, né, a rotina dos golfinhos rotadores, que são animais oceânicos, dificilmente são vistos perto de continentes, né? Eles têm normalmente essa associação de se alimentar em águas mais profundas e buscar por enseadas mais rasas ao longo logo no amanhecer, né, no início do dia, e podendo ficar até mais tarde. Em seguida, conforme o dia já vai chegando ao final, eles tendem a
novamente se direcionar a mares mais abertos em busca de alimento. Embora eles não mergulhem muito fundo para se alimentarem, porém, durante a noite, eles têm algumas situações oceanográficas que contribuem para que alguns organismos venham mais à superfície da água durante a noite, e aí presas de golfinhos encontram suas presas por ali, e eles acabam tendo mais chance também de estar encontrando seu alimento. Eles passam a noite se alimentando, mais ativos, em seguida, como falei, normalmente próximo das primeiras horas do dia, né, no sol nascendo, ali entre 6h30, 7h30 da manhã, eles tendem a se aproximar de regiões mais abrigadas, principalmente de vento, de correnteza, de ondulação e regiões com profundidade relativamente baixas, né, para desenvolver esses comportamentos mais íntimos. Essa figura aí a gente consegue perceber que é uma espécie cosmopolita, no sentido de ela ocupa todos os oceanos de águas tropicais e subtropicais. Essa espécie de golfinho, ela não tem registro em regiões polares. Pode mudar, por favor? No caso, na costa do Brasil, a gente tem o registro dos rotadores em toda a costa brasileira. Lembrando, mais uma vez, que eles são dificilmente vistos, né, próximo do continente. Esses registros normalmente são feitos em áreas oceânicas. E aqui em Fernando de Noronha é uma região onde nós podemos estar tendo a presença deles de uma forma regular, né? Praticamente, né? Ou quase todos os dias do ano, eles costumam se aproximar e ficar algumas horas do dia próximo aqui do arquipélago de Fernando de Noronha, justamente por conta daquela condição que a gente viu na figurinha do ciclo diário do golfinho, né? Essa condição de ilha oceânica, de fornecer abrigo em regiões bastante rasas, né? Enseadas rasas, próximos a regiões com profundidades que vão bater até 3.000 metros de profundidade. Tá? E esse retângulozinho amarelo nessa carta náutica, né, que é aqui do Nordeste do Brasil, ele compreende justamente a cadeia montanhosa submarina de Fernando de Noronha. E esse retângulo ele representa um pouco da ocupação dos rotadores de Fernando de Noronha em relação à área, né, de deslocamento deles ao longo desses ciclos diários de alimentação e descanso, onde o arquipélago de Fernando de Noronha, ele é uma parte de uma cadeia montanhosa submarina, né, que é oriunda de um hotspot, que é um ponto quente, né, no interior das placas tectônicas, que por um acidente ali no assoalho marinho extravasa o magma e começa a ter essa formação de ilhas vulcânicas. Porém, não se tem, né, um cone vulcânico onde tem ali a alimentação de lava o tempo todo. Então, essa atividade ela teve início há pelo menos 34 milhões de anos, a formação dessa cadeia montanhosa submarina, e do arquipélago de Fernando de Noronha atualmente data-se pelo menos 12 milhões de anos, né? Conforme a placa vai se movimentando, essa cadeia ela vai se estendendo, né? Porque o ponto de origem do hotspot ele não muda, então a cadeia ela vai aumentando e vai no sentido ali da costa do Ceará, de forma que a base da ilha ela está em profundidades em torno de 3 a 4 mil metros. Então, correntes de águas frias, né, geladas, bastante profundas, que carregam muito nutriente, acabam se chocando com essa parede dessas cadeias montanhosas e joga nutriente para cima, criando ali uma condição de oásis no meio do oceano. E os golfinhos, eles usam essas regiões para estar se alimentando, né, ao redor dessas cadeias montanhosas submarinas. No caso, Fernando de Noronha e o Atol das Rocas são duas regiões dessa cadeia montanhosa em que a gente tem ali uma porção acima do nível do mar. E aí, aqui uma foto do arquipélago de Fernando de Noronha. No caso, tem a representação ali de umas figurinhas de golfinhos nas regiões em que eles costumam ficarem parados uma parte do dia. A gente tem mais próximo aqui embaixo, né, da imagem, a Entre Ilhas e a Baía de Santo Antônio, que é o extremo nordeste de Fernando de Noronha, e mais lá no canto superior direito da tela de vocês, a gente tem a Baía dos Golfinhos, que é o local com a maior concentração regular de golfinhos do planeta, e um dos pedacinhos de terra no meio do oceano
mais incríveis assim que eu tive a oportunidade de estar em relação à beleza, em relação à dinâmica da vida selvagem ali na região. E se já não bastasse tudo isso, tem esse fator especial que é essa tendência, né, essa preferência pelos golfinhos a essa região. Vocês reparem que a ilha, aqui a gente denomina de mar de dentro, esse lado da ilha onde os golfinhos ocupam, e mar de fora, o lado oposto aqui, que está mais para o canto esquerdo da tela de vocês. O mar de fora ele é voltado para o continente africano, então é uma região que tem uma superfície mais crespa, com vento constante ao longo do ano, né, os alísios, que são o vento sudeste, e o mar de dentro, que é virado para o continente americano, né, é um mar mais abrigado e que dá uma condição mais confortável para os golfinhos desenvolver comportamentos mais íntimos, tanto abrigo de vento, ondulação e correntezas também, assim como alguns predadores. Pode ir, por favor. É uma das mais fundas do arquipélago, né? Já na beirada dela ali tem uma profundidade de 5 a 10 metros e só vai ficando para 25, uma média de 30 metros. Ela é bem abrigada ao longo de todo o ano, é difícil ela ter uma interferência de vento. E também quando a gente recebe ondas mais fortes durante o verão, ela recebe um pouco dessa ondulação, mas a ondulação não quebra na baía por a baía ser funda, quebra só na beirada. E aí os golfinhos, então, por conta dessa condição, principalmente de abrigo de águas claras a maior parte do ano e abrigado de correntezas, eles têm essa região como uma das preferidas aqui no arquipélago. Pode mudar, por favor, Isa? E ali foi onde iniciou, né, esse programa de pesquisa do projeto Golfinho Rotador. Desde 1990, a ocupação dessa baía pelos golfinhos rotadores ela é acompanhada pelo projeto, de forma que o pesquisador, a gente costuma fazer um monitoramento a partir das 5:30 da manhã, para estar chegando antes dos golfinhos, para a gente saber de que direção eles vieram, quantos golfinhos foram e quanto tempo eles ficaram ali na enseada. Essas são uma das principais informações que a gente obtém. E a gente sempre utiliza um binóculo, um rádio de comunicação, né, uma planilha de campo e esse contador mecânico que está no canto superior direito de vocês, que é a ferramenta que a gente utiliza para fazer a contagem dos golfinhos. Então a gente fica das 5:30 da manhã até pelo menos as 4 da tarde vendo a Bahia se tem ou não golfinho. Quando tem golfinho até depois das 3 da tarde, que já é mais difícil, mas acontece, aí a gente só sai da área de estudo 1 hora depois que o último golfinho sair. Então acontece de ter dias dos golfinhos deixarem as regiões por volta das 5, 5:30 da tarde, o pesquisador só sai de lá quando anoitecer, 6 horas, ou já quando não tiver mais condição de enxergar por conta da luz, aí encerra o monitoramento. Pode mudar. Essa contagem dos golfinhos, muita gente pergunta, né? Mas como vocês conseguem contar os golfinhos? Existem duas coisas que contribuem muito para isso. Uma são os próprios golfinhos e o padrão no comportamento deles, principalmente quando eles estão em deslocamento, que é o momento que a gente tem para fazer essa contagem, né? Por isso é importante a gente chegar antes deles, para a gente ter a ideia de quantos golfinhos tem ali na região e qual foi o horário que eles chegaram lá também. De forma que essa organização é como se fosse uma fila indiana. Os golfinhos que estão ali na frente da fila, quando eles estão se deslocando, eles não mergulham e vão lá para o final e passa novamente no campo de visão do pesquisador. O que a gente faz? A gente posiciona o binóculo na frente do grupo de golfinhos, fica com os binóculos parados e com aquele contador mecânico a gente vai contando cada nadadeira que a gente tem no nosso campo de visão, que é muito parecido com a imagem que vocês estão vendo. E sem mexer no binóculo, a gente vai contando até que a gente percebe que o grupo todo parou de passar. A gente chama isso contagem, grupo multifocal, né, fluxo contínuo. É uma metodologia adaptada de laboratório para contagem de células. E aí, em virtude desse padrão no comportamento, principalmente na hora de deslocamento, que é os momentos que a gente faz a contagem dos golfinhos, a gente tem essa condição de estar contando um animal sem estar contando ele mais de uma vez. Pode passar. Esse vídeo fica bem ilustrado, gente, toda essa dinâmica que acontece. Tanto no momento em que eles chegam, né, esse padrão deles, lá, de virem em um deslocamento numa velocidade, numa direção constante, que dá essa condição da gente parar o binóculo e esperar pela passagem deles no nosso campo de visão e ir fazendo a contagem, para que a gente não fique contando de cabeça e também
se perca, né? Vocês podem ver aí agora, a ocupação ali na Baía dos Golfinhos, ela era mais constante até o ano de 2000, numa média de 303 indivíduos por dia, que ficavam nessa região mais de 7 horas do dia. Então era comum eles chegarem, né, por volta das 6h30, 7h30, e ficarem até o meio da tarde. Reparem na tabela que ao longo dos anos até 2010 aumentou um pouco da presença deles na região, aumentou também, né, a média de indivíduos, porém diminuiu o tempo de uso dessa área. E aí, nos anos seguintes, além da gente ter acompanhado que diminuiu a presença deles na Baía dos Golfinhos, diminuiu também o número de indivíduos e principalmente o que chama mais atenção, e que no caso dos golfinhos rotadores, que se acredita ser a terceira espécie mais abundante de golfinhos do mundo, esse dado que chama mais atenção é o tempo de permanência. Porque, como eu falei lá no início, em várias regiões do mundo, por conta de um turismo desordenado, eles têm perdido, né, áreas de descanso e têm passado cada vez menos tempo ou ido menos para essas regiões para estar evitando principalmente aí a atividade humana de forma desordenada. Pode passar, Isa. Uma das coisas que a gente já aferiu que tem um resultado expressivo, né, e que dá para ver essa relação, como vocês podem perceber nesse gráfico, a barra, né, à esquerda em relação a horas, né, e embaixo ali ao longo dos anos. A linha branca é a permanência dos golfinhos e a linha vermelha é o número de passagem de barcos, né? Então aqui são horas de tempo de permanência de golfinhos e número de passagens de embarcações em frente ali à Baía dos Golfinhos. E reparem que quando aumentou significativamente o número de passagens de embarcações, a linha vermelha, quando ela sobe ali, pelo menos em 2004, 2005, a gente observou também que os golfinhos passaram a ir menos para a Bahia. O projeto fez um estudo de decaimento sonoro e percebeu que a Bahia ela tinha um efeito de concha acústica em relação ao som produzido pelas embarcações. Então, o som ele era 3 vezes maior na Baía dos Golfinhos do que numa outra região aqui da ilha, o som produzido pela mesma embarcação. Isso devido a esse efeito da geografia ali da região da Baía dos Golfinhos. Pode passar. Mas essa diminuição de tempo de uso deles ali na região pode estar associada também ou ter, né, a contribuição de outros fatores, como, por exemplo, a presença de tubarões maiores, que é comum também naquela região da ilha. Já essa imagem é ali da região da Entre Ilhas e também ali da Baía Nossa Senhora, da Baía de Santo Antônio, onde tem esses barquinhos parados, ali é o Porto de Fernando de Noronha. Recentemente, os golfinhos têm passado mais tempo e ocupado mais essa região. E como eu falei, por exemplo, esses canais nas ilhas secundárias é um dos lugares em que o som ele se dissipa de forma mais fácil, né? Por exemplo, o som da embarcação. Então, já tem um efeito menor do que se os golfinhos estivessem lá na Baía dos Golfinhos. Pode passar, por favor? Aí a gente passou, então, a monitorar essa região e aí nessa tabela vocês podem acompanhar, né, um pouco aí dos resultados desses monitoramentos, normalmente diários, das 5h30 às 4 da tarde. Onde até 2007, 11% apenas do dia do ano, eles eram vistos por ali, uma média de 100 indivíduos que passavam um pouco mais de 1h30. Hoje, como vocês podem ver, até o mês passado, 98% dos dias deste ano, né? Até o ano passado, a gente teve golfinhos nessa região, uma média de 534 indivíduos, tem um sinalzinho de porcentagem ali, mas isso é número real, não é porcentagem, só foi uma digitação errada, e que passam pelo menos 5 horas e 56 minutos parados aí nessa região, embora tenha um fluxo grande de embarcações, principalmente quando eles estão mais aqui à direita da tela de vocês e não tanto aqui à esquerda. Por quê? À esquerda aqui da tela de vocês, na Entre Ilhas, é Parque Nacional Marinho. E aí tem esse morro, né, que vem quase no meio da tela e que tem um corredorzinho de pedras e um morro, que é o que a gente chama de Morro São José. À direita do Morro São José e à direita da tela de vocês já é APA, Área de Proteção Ambiental. Então, a área de proteção ambiental tem um fluxo maior de embarcações do que no parque,
porque algumas embarcações apenas têm autorização para estar atuando no parque. Pode passar. E aí o desafio nosso acaba sendo sempre maior nas áreas da APA. Tudo isso vocês observaram ali, né, o número médio de indivíduos que vêm e de horas que eles ficam aqui na ilha. Mas o que eles vêm fazer em Fernando de Noronha? E os principais comportamentos que a gente observa eles realizando, um deles é o descanso, né? Então os golfinhos buscam o abrigo da ilha para dormir, para descansar. O golfinho, ele não pode dormir em sono profundo como a gente faz. A gente conhece o sono do golfinho, mas os golfinhos não conhecem o nosso sono, porque o sono que os golfinhos conseguem, e que é o suficiente para eles, é um estágio alfa, onde ele tem uma queda brusca no metabolismo e consegue parar, né? Ele conta com um sistema de vasoconstrição periférica, onde ele cessa a circulação sanguínea nas extremidades do corpo e prioriza os órgãos mais vitais. Isso já dá uma condição de consumo metabólico muito baixo e uma condição de repouso para os golfinhos. Desde que a gente não fique forçando, né, interação ou interrompendo esses comportamentos, a qualidade de descanso dele vai ser ótima para que durante a noite ele esteja bem para se alimentar. Pode passar, que aí vai ter um videozinho deles dormindo. Aí, já está executando aí na tela sua mesmo, na apresentação, que bom. E sendo que normalmente esses grupos de descanso, né, são os golfinhos que se deslocam de forma mais lenta e fazem movimentos menos bruscos, justamente por estar com o metabolismo baixo, né? Esse sono alfa dos golfinhos é bastante semelhante ao que a gente sente logo depois de um almoço mais pesado e a gente fica mais confortável ali na poltrona, onde a gente dá uns cochilos e tá ligado ali no som ambiente também, até confundindo um pouco se está sonhando ou se está acontecendo mesmo. Esse é o sono alfa dos golfinhos. E aqui na ilha, como vocês percebem aí na imagem, principalmente nessas regiões rasas, né, eles evitam a vinda de predador de baixo e tem mais qualidade ainda e segurança para estar repousando nessas águas cristalinas de Fernando de Noronha. Eles chegam até mesmo às vezes dar umas fechadinhas de olho e boiam, né? De tanto que eles estão cochilando, em seguida eles já num mínimo de consciência, eles já dão uma respirada, fazem as trocas gasosas e afundam de novo, porque senão ele morre afogado caso ele entre em sono profundo assim como a gente. Pode mudar, Isa, por favor? A cópula, né, como eu falei lá do sistema fisão-fusão, que é comportamento social dos rotadores, e eles acabam tendo uma estratégia reprodutiva bastante promíscua. E na cópula fica bem representado isso, onde as fêmeas, elas costumam copular com vários machos ao mesmo tempo. E aí, depois desses machos, como eles migram, né, de células familiares, eles copulam com outras fêmeas. Então, aqui em Fernando de Noronha, eles mantêm a atividade de cópula constante ao longo de todo o dia, todo ano. Não tem um período ali marcado, né, para período reprodutivo, porque os golfinhos fazem sexo por prazer e principalmente para estar estreitando esses laços afetivos devido a essa flutuação dos indivíduos nas células familiares. Dessa forma, não existe a figura paterna. E aí todos os machos, eles sempre vão defender e vão cuidar de todas as fêmeas e todos os filhotes que estiverem ali por perto dele. Reparem nessa imagem, bem ao centro da imagem, esse golfinho que está na posição normal de natação é a fêmea, e esse que está de cabeça para baixo é o macho, onde no momento da cópula ele vira de cabeça para baixo, eles ficam pareados e copulam. Sempre aqui em Fernando de Noronha foi visto esse padrão, um macho por baixo da fêmea. Eles têm algumas estratégias de cortejo, que pode até morder outros indivíduos, ou se a fêmea está evitando um pouco ali o cortejo, ele às vezes esfrega o rosto na fenda genital dela, para dar um recado mais direto em relação à intenção dele, e em seguida para ver se ele vai ser contemplado com a copa ou não. Pode ir no próximo, que tem um vídeo bem legal, que vai ilustrar isso para vocês estarem vendo. Normalmente são grupos mais densos, né, formados por vários golfinhos, e eles sempre estão nadando de forma rápida e mudando de direção muito brusca. Então, dos nossos pontos fixos ali de observação, a gente consegue, por exemplo, olha nesse momento que o animal ele tenta morder o outro, né? Identificar e diferenciar os grupos de cópula de grupos de descanso, por exemplo,
por esse padrão, né? Olha como as cópulas são mais agitadas, os golfinhos nadando de forma mais rápida e mudando de direção, e eles veem mais a superfície também. E já o descanso é outro perfil de comportamento, né? Ali vocês viram o pênis do golfinho, que no momento da cópula, né, a penetração ela tem uma duração média de 16 segundos. Em seguida, o macho sai e vem outro macho copula e outro macho copula com a mesma fêmea. Esse daí a gente costuma brincar que é o verdadeiro surubão de Noronha, né? O original. No caso, outro comportamento muito comum é a amamentação, né? O cuidado parental, onde depois de um período de 10 meses e meio, a fêmea ela vai dar luz a um único indivíduo, que nasce com um tamanho médio de 70 a 80 centímetros, né? Tem o desenvolvimento direto, e ele vai se alimentar à base de leite até pelo menos uns 2 anos, onde a partir disso começa a nascer o dente do golfinho e ele já vai começar a se aventurar a comer algumas coisas mais sólidas. Pode mudar para o vídeo da amamentação e eu vou falando desse processo para vocês enquanto vocês assistem os vídeos. Então, o filhote ele vem lateralmente ali em relação à fêmea, né? Normalmente é a mãe dele. Esse cuidado parental pode ser o que a gente chama de cuidado alelo parental também, que é quando as tias dos golfinhos cuidam deles. No momento da amamentação, aí o filhote ele põe o rosto, né, na fenda mamária da fêmea, onde está interiorizada a glândula mamária. Ali ela expele o leite e ele consegue se alimentar. O leite de golfinho ele é 13 vezes mais gorduroso que o leite humano, então é bem denso. Mesmo se a fêmea expele ele na coluna d'água, fica uma bolinha de leite, o filhote tem a oportunidade de ir lá e abocanhar. Esse leite bem gorduroso é para que ele tenha um desenvolvimento mais rápido, né, e tenha mais chance de atingir a idade adulta. Pode mudar, por favor?